Olá, graça e paz. Vamos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, falar sobre algo que realmente tem poder para trazer transformação em nossas vidas. Vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão procurando transformar a sua vida de alguma forma, e nós vamos aprender hoje que há um caminho para uma transformação na nossa vida. E esse caminho é nos apegarmos à palavra de Deus, às suas instruções, aquilo que ela nos ensina, e assim certamente nós vamos encontrar ali na palavra do Senhor instruções para que possamos ter a nossa vida transformada, a nossa vida mudada e sermos bem-sucedidos naquilo que o Senhor tem para nós, que Deus tem para nós. Os planos de Deus são perfeitos, os nossos são fracos, imperfeitos e muitas vezes maus, mas os planos de Deus são perfeitos. Amém? Antes de falarmos sobre isso, vamos orar, pedir a Deus que nos dê direção. Amém? Você que pode e está ouvindo essa mensagem em algum momento aí, você possa orar comigo. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos pelo infinito amor que nos é demonstrado a cada dia. E o amor do Senhor muitas vezes se manifesta em nossas vidas através da disciplina. E essa disciplina muitas vezes através da palavra, que vem para nos instruir, para nos corrigir e para nos guiar, Senhor, rumo aos seus planos perfeitos. E isso muitas vezes vai exigir de nós abrir mão dos nossos próprios planos, dos nossos desejos, e assim vamos realmente desfrutar daquilo que a tua palavra mesmo nos ensina, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o teu Espírito Santo nos ajude a recebermos essa palavra como uma terra fértil, que vai germinar essa semente, que é a tua palavra, e vai dar frutos para a glória do Senhor. Amém? Eu falei alguns dias atrás sobre a verdadeira liberdade. Muitas pessoas, às vezes, por estar debaixo de um jugo de uma religião ou de uma falsa espiritualidade, com regras talvez excessivas, regras talvez até vindas de uma fonte demoníaca, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes existem imposições que o próprio inimigo vem e coloca em alguns ambientes para afastar as pessoas de Deus. Né? Porque quantas pessoas às vezes experimentaram esse jugo pesado da religião e estão afastados de Deus hoje. Né? E só existe um ser que está interessado que as pessoas se afastem de Deus. A gente sabe quem é. E não é Deus, e não é você, não sou eu. Nós queremos estar próximos do Senhor. Mas nós, como vamos aprender hoje, somos fracos. Né? E muitas vezes pendemos para um lado que não agrada a Deus, mas nós sabemos que nós também temos um inimigo, temos um adversário, e esse adversário ele tenta nos afastar cada dia da presença de Deus. Inúmeros as pessoas que eu ouço por aí, até mesmo vejo na internet, pessoas que estão afastadas do Senhor hoje, porque viveram uma experiência de um jugo muito pesado, um jugo, como eu disse, com a fonte que é no mínimo suspeita, e que por causa disso se afastaram do Senhor. Mas nós temos que entender também que há um outro oposto, né? Que lá em Gálatas 4, o apóstolo Paulo fala, Gálatas 5, Paulo fala que se torna libertinagem. As pessoas, por não saber lidar com a liberdade que Cristo nos dá, né? E não buscamos um equilíbrio para que possamos viver essa liberdade, muitas pessoas vão viver a libertinagem. Algumas pessoas, como eu disse, muitas pessoas estão afastadas do caminho, mas outras pessoas optam por viver uma espiritualidade totalmente libertina, totalmente distorcida da vontade de Deus. Isso também é um extremo, né? Os extremos são perigosos. O Senhor nos ensina a viver uma vida de equilíbrio. E nós vamos tentar discernir um pouco sobre esse equilíbrio que o Senhor espera que vivamos. Então nós temos, dentro dessa liberdade, algumas pessoas que viveram presas e achavam que estavam aprisionadas, e realmente alguns estavam. E aquele que, na verdade, experimentam a vida com Deus autêntica, mas no sentido de ouvir coisas saudáveis, assim, eu estou querendo dizer, mas que ainda não foi transformado, até o que é autêntico, até o que é legítimo dentro das Escrituras, para ele parece pesado demais.
porque não passou pelo processo de transformação. A gente vai falar também um pouco sobre esse processo hoje. E aquelas outras pessoas que após isso, às vezes passar por um trauma, ou por não entender o evangelho realmente, optam por viver uma falsa liberdade, que vive nessa libertinagem, que é uma liberdade falsa. Porque na realidade ele está sendo escravo dele mesmo, escravo muitas vezes também do inimigo, né? Porque o inimigo, nós sabemos que, como eu disse no outro vídeo, não há um trono vazio dentro do nosso coração. Alguém está sentado nele, alguém está governando. Nós temos que discernir se é Deus, se somos nós mesmos, ou talvez se é o inimigo, né? Mas até mesmo quando somos nós que estamos sentados nesse trono, nós somos guiados por tendências, como a Bíblia diz, que a nossa natureza humana é inimiga de Deus. Então, assim, não há como vivermos uma vida santa se não for o Senhor que está sentado no trono governando nossas vidas. E nós sabemos que viver essa vida com Deus, como eu disse, que muitas pessoas às vezes vivendo uma vida com Deus, ou talvez frequentando um lugar que realmente anuncia a palavra de maneira saudável, ela não vai entender isso, porque nós vemos que o próprio apóstolo Paulo e outros discípulos, outros autores do Novo Testamento, se consideram servos de Deus. E servos, no grego, na verdade, lá, e na maioria dos textos, está escrito escravo. Então, são escravos do Senhor. Mas como tem também a figura do Antigo Testamento do escravo de orelha furada. Então, se você ainda não conhece, procure estudar sobre isso. O que era o escravo de orelha furada? Existia o ano sabático, a pessoa trabalhava um tempo e chegado o fim desse tempo que determinado para ele trabalhar, ele poderia decidir se ele ia continuar servindo ao seu senhor ou não, né? Se ele quisesse ser livre, ele seria livre. E aquele que decidia continuar servindo ao seu senhor, ele teria que colocar um ornamento na sua orelha e furar a sua orelha para mostrar que agora ele era um escravo, mas era um escravo voluntário. Nós somos, como Paulo diz, escravos de orelha furada, servos que decidiram servir ao Senhor. Isso significa que nós estamos debaixo de uma regra, debaixo de leis que o Senhor nos ensina que são as leis que Ele espera para nossas vidas. E sobre essas leis que eu quero falar hoje. O livro de Romanos, no capítulo 8, fala logo no versículo 2 sobre duas leis. Ele fala que uma lei nos libertou de outra lei. Como eu disse, não há como viver sem lei, não há como viver sem alguém regendo a nossa vida. E observe que o apóstolo Paulo escreve que a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. O que são essas leis? Como eu disse, muitas pessoas querem viver uma vida sem lei, ou viver na terra sem lei, onde acha que pode fazer tudo e que tem domínio sobre ele mesmo, e na verdade não tem. A sua natureza humana sempre vai impulsionar ele para um lado que realmente talvez nem é a vontade própria dele. No sentido de aquele que às vezes quer fazer a vontade. Observe que Paulo disse no capítulo 7 de Romanos, por exemplo. Ele fala que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso sim eu faço. E ele disse que há uma lei, que ele amava a lei de Deus, mas que existia também uma lei nos membros dele, na sua carne, na sua natureza humana, que combatia a lei de Deus que existia dentro dele. Observe que quando eu digo aqui pessoas que muitas vezes querem fazer a vontade de Deus e não conseguem, nós estamos falando de pessoas que realmente entenderam o que é servir a Deus. Eu não estou falando aquela pessoa que está totalmente depravada e não tem sequer o conhecimento de Deus, não tem nada no seu coração que o impulsione a buscar a Deus, ou de alguma forma. Nós estamos falando de pessoas como Paulo, que tem um conhecimento, como eu disse aqui, talvez até ouviu em algum momento o Evangelho saudável e autêntico, e isso talvez despertou algo no seu coração, mas ele vive uma guerra. Todos nós vivemos essa guerra. E então nós vemos lá que o apóstolo Paulo escreve que antes nós estávamos debaixo de uma lei. Ele chama essa lei do pecado e da morte. E ele descreve um pouco dessa lei no capítulo 7. Essa lei é a lei que trouxe a consciência do pecado. Observe que Paulo fala que antes dele conhecer a lei, aliás, quando ele conheceu a lei, foi despertado nele a concupiscência, o desejo. É mais ou menos o que nós vemos hoje, que as pessoas gostam daquilo que é pecado, daquilo que é errado, né? Daquilo que não é justo, muitas vezes aquilo que não é lícito. A partir da consciência, muitas vezes, a partir da consciência de que é proibido, a pessoa vai querer fazer aquilo porque foi despertado nela algo desse tipo. E nós sabemos também que a Bíblia nos ensina,
Paulo também nos ensina que se não houvesse lei, não haveria pecado. Se não houver regra, não tem como condenar ninguém por descumprir algo que nem existe. Então, por exemplo, se eu gosto de usar o exemplo, talvez você até tenha ouvido isso, que quem tem habilitação, por exemplo, para dirigir algum veículo, sabe, se você chega no final de rua, que morre em outra rua e não tem placa nem para a direita nem para a esquerda, você pode virar para qualquer lado, porque não tem nada ali te dizendo para que lado você tem que ir. E ainda que aquela rua tenha uma mão, mas você virou numa mão errada, mas se não tiver sinalização, você pode recorrer e essa multa vai ser cancelada, porque não havia sinalização. Mas a partir do momento que há uma sinalização e você transgride aquela lei que foi expressa naquela sinalização, aí sim você vai ter que pagar a sua multa e não vai adiantar você recorrer, porque você tinha consciência daquilo. Então observe que quando passou a existir a lei, como Paulo disse, então ele teve consciência daquilo que era certo e errado. Aí Paulo mesmo pergunta no capítulo 7, será que a lei era ruim então? Não, a lei não era ruim. Paulo diz no capítulo 8 que a lei estava enferma na carne, ou seja, a nossa natureza humana transformou aquilo que era bom em algo ruim. Porque na verdade a lei era para instruir as pessoas a maneira saudável de se viver. Haviam ali ordens sobre a vida social, leis civis, né, como se diz assim, haviam leis cerimoniais, e havia ali várias regras, várias leis, vamos dizer assim, se não me engano, 614 leis, que foram colocadas ali para reger a vida do homem com o seu próximo e com o seu Deus, nas suas liturgias e tudo. Então essas leis eram boas. Então a gente pega lá, por exemplo, os 10 mandamentos, chamados de decálogo, tá lá, não matarás. Não matar é bom. O oposto disso é ruim, mas não matar é algo que realmente é lícito, é bom para a sociedade que não haja pessoas que cometam tais transgressões. Então, na verdade, nós vimos lá, não cobiçar as coisas alheias, não levantar falso testemunho. Todas as leis que estão lá, no Decálogo principalmente, são coisas boas. Mas Paulo mesmo disse que nós não conseguimos cumprir. Aqui nós vemos uma das coisas da fraqueza da nossa carne, é que muitas vezes as pessoas transformam a lei em algo que era para reger a sua vida, para a organização da sociedade, por exemplo, da vida humana, em algo que pudesse, na mente das pessoas, justificá-las dos seus pecados. Porque para toda lei existia algo que deveria ser pago, um tributo daquilo que ele cometeu de pecado. E as pessoas, pela lei estar enferma na carne, ou pela nossa natureza ser incapaz de entender a lei, de viver a lei como realmente deveria viver, as pessoas já distorceram isso. Então o que acontece? Além de tentar se justificar por essa lei, e isso ser impossível, as pessoas banalizaram o que era essa lei, transformaram a lei em algo muito diferente daquilo que era a intenção de Deus. E Paulo fala sobre isso. Então Paulo fala também, por exemplo, que aquele que tenta se justificar pela lei, ele está assinando sua própria condenação, vamos dizer assim, né, na nossa linguagem. Por quê? Porque se você transgredir uma lei, porque veja bem, para você ser condenado por alguma coisa, não vamos supor na nossa lei mesmo, brasileira, você precisa apenas de uma transgressão. Você não precisa cometer vários delitos para que você possa passar por um processo de julgamento e ser condenado. Um já é o suficiente. Então quando a pessoa tenta se justificar pela lei, e a Bíblia diz que ninguém cumpriu a lei, a não ser Cristo que cumpriu toda a lei, então veja bem, ninguém pode se justificar porque todos nós somos transgressores. Então por isso que Paulo chama essa lei do pecado e da morte, porque ela trouxe a consciência do que era errado, ela fez com que o homem decidisse ou desejasse fazer o que era errado, como eu disse, aquilo que é errado, aquilo que é muitas vezes oculto, aquilo que é escondido, é o que a nossa natureza humana deseja, que sente vontade daquilo. E além dessa lei produzir o pecado, ela gerou a morte, porque Paulo diz que o salário do pecado é morte. Então o fato do homem não saber lidar com a lei de Deus fez com que essa lei gerasse morte. Por isso Paulo diz aqui que é a lei do pecado e da morte. Mas Paulo também diz no capítulo 8 que aquilo que era impossível à lei, por causa da nossa fragilidade, Deus fez em Jesus. E em Jesus, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja,
A lei que agora existe sobre nós. Lembra que eu disse que nós não vivemos uma vida onde nós podemos viver de qualquer forma, segundo as nossas próprias regras. Existe uma lei. O cristão não é alguém que vive segundo a sua própria vontade, segundo as suas próprias leis, segundo as suas próprias interpretações daquilo que deve ser feito ou não. Observe que nós vivemos em comunidade. A vida cristã ela não é uma vida que se vive isoladamente. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. A Bíblia diz que a igreja é comparada com um corpo onde cada membro tem a sua função e a sua interdependência um do outro. Então não existe isso, como eu costumo usar também a ilustração, do mãozinha da família Adams, um órgão do corpo, um membro do corpo que vive sua vida sozinho, isolado do corpo. Isso não é ser igreja. Isso não é ser cristão. Ser cristão é viver em comunidade, ser cristão é estar ligado no corpo. Ser cristão é entender a sua dependência uns dos outros. A Bíblia fala inúmeras vezes, se não me engano, 37 vezes no Novo Testamento, uns aos outros. Ou seja, é muito importante a nossa união uns com os outros. Então nós precisamos entender que, ao estarmos debaixo dessa lei, que agora ela é diferente daquela lei que gerava em nós o pecado e, consequentemente, a morte, agora nós estamos debaixo dessa vida, dessa lei do Espírito da vida que nos foi dada para que nós possamos entender que nós não estamos vivendo uma vida que a gente possa viver segundo a nossa própria compreensão, a nosso próprio entendimento, mas temos que viver, como eu disse no começo, segundo a palavra de Deus. A maneira mais básica de entendermos um pouco sobre a lei do Espírito da vida é as Escrituras. Né? E, além disso, nós precisamos do Espírito, porque a lei é do Espírito. Então, se nós temos o Espírito da vida, ele vai nos dar a compreensão das Escrituras, mas observe que nós vemos lá, por exemplo, em Efésios 4, principalmente no versículo 11, que Deus colocou algumas pessoas dentro da igreja, dentro desse corpo, para nos instruir, nos conduzir a um crescimento. Ou seja, para que possamos, e diz lá também, para preparar os santos para a obra do ministério, ou seja, preparar a igreja para o serviço ao Senhor. Isso se dá, segundo o texto de Efésios, quando todas as juntas e medulas estão funcionando de maneira harmoniosa, cooperando uma parte com a outra para que haja essa vida em nós. Nós não vamos viver, ou não devemos viver, nenhum dos extremos, não debaixo de um jugo exagerado da religião, que muitas vezes vai produzir morte, porque muitas vezes as leis que vemos, o excesso de dogmas que nós vemos dentro das religiões, são exatamente aquilo que nós vemos na vida dos judeus, que tentavam se justificar pelas obras. Você vai receber algo de Deus se você vier em todos os cultos, você vai receber algo de Deus se você cumprir tudo aquilo que a igreja diz sobre os vestimentos, você vai receber algo de Deus, e se, um monte de si. Isso é exatamente o que os judeus faziam, e é totalmente diferente da lei do Espírito da vida. Então nós temos que sair desse extremo e não ir para o outro extremo achando que podemos viver de qualquer forma. Vivemos na libertinagem. Mas temos uma lei do Espírito. E a grande diferença que devemos observar aqui é que a lei do pecado e da morte, ela agia no homem de fora para dentro. O homem tentava se justificar pelas obras, o homem tentava se justificar pagando seus sacrifícios, seus tributos lá por causa das suas transgressões, mas isso era impossível de produzir transformação dentro da vida do homem. Por isso não gerava vida, só gerava morte. Então, quando nós encontramos o Espírito e permitimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas, essa lei do Espírito da vida, ela é gerada em nós, dentro de nós. E ao ser gerada dentro de nós, ela vai nos guiar. E quando nós estamos cheios dessa vida, observe algo muito interessante aqui. Até mesmo aquilo que parece para algumas pessoas ser pesado demais, para nós não vai ser, porque não é... Para que quando nós realizarmos isso, não vai ser um resultado, um fruto do nosso esforço, mas um fruto do Espírito que habita em nós. E aí nós vamos entender o que Paulo diz, que nele, em Cristo Jesus, nós vivemos, movemos e existimos. Então toda vez que nós fazemos a obra de Deus, fazemos a vontade de Deus, fazemos que a lei do Espírito da vida espera que façamos, nós estamos fazendo porque o Senhor está fazendo em nós, não sou eu que estou fazendo. Não é fruto porque as minhas próprias forças, os meus próprios recursos, seja as minhas capacidades humanas, são incapazes. Como Paulo disse, a lei estava enferma na carne e era impossível isso acontecer se não fosse Jesus. E aqui nós temos que entender.
Então como que eu vou fazer, Ronilson, para que eu possa viver isso? Você tem que fazer o que Paulo nos ensina aqui, que é nos rendermos a Cristo. Porque essa obra, essa transformação, essa liberdade da lei, ela só é gerada em nós por causa da lei do Espírito da vida, que é trazido sobre nós por causa da presença de Jesus, por causa da vida de Cristo que está em nós. Então, se você ainda não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E assim você vai receber o Espírito, esse Espírito que vai gerar em nós a vida, esse Espírito que vai reger a nossa existência, esse Espírito que vai não somente nos trazer a consciência do que devemos fazer, mas vai nos ajudar a fazer. Porque Paulo também diz, no capítulo 8 de Romanos, que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Não somente nos assiste, mas nos olha, mas ele nos ajuda. Ele é um assistente no sentido de dar força para que nós possamos fazer aquilo que precisamos. Ele intercede por nós? Sim, ele intercede por nós, mas ele é a força que nos dá a condição de fazer, que nos ajuda, porque é fruto do Espírito, como Paulo escreve lá em Gálatas. As coisas que agora fazemos, por causa dessa lei que está em nós, o Espírito da vida, fazemos como fruto da presença do Espírito em nós. É o Espírito que coloca em nós o amor, a paz, a benignidade, bondade, temperança, domínio próprio, mansidão e outras coisas que a Bíblia diz lá que contra essas coisas não há lei. Ou seja, você não vai ser condenado, porque você vive no Espírito. Mas aí nós perguntamos também, mas significa que eu não vou errar mais? Não, isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que, o apóstolo João escreveu, filhinhos, não pequeis, mas quando você pecar, você tem um advogado. Existe alguém que reconhece no nosso coração o desejo, porque agora o Espírito Santo habita em nós, o desejo de fazermos o que é certo. Aquele que tenta se justificar pelas suas obras, ele não está querendo fazer o que é certo, ele está querendo se livrar de uma culpa. Existe uma grande diferença. Uma ilustração que eu vi e achei muito interessante, só para a gente sintetizar e caminhar para o encerramento dessa mensagem. A questão de um filho, por exemplo, que a mãe sai para o trabalho e deixa um pote de bombom em cima da mesa, um pote de vidro. E diz a ele, ó, não pegue o bombom aqui, senão você vai correr o risco de deixar esse pote quebrar. E essa criança vai lá e pega esse pote para te retirar um bombom e deixa o pote cair e o pote quebra. Quando vai dando a hora da mãe chegar, ele se desespera por medo da condenação pelo erro dele. Isso é o homem querendo se justificar, ou o homem que tenta se justificar por si mesmo. Ele vive com medo de alguma coisa. Mas tem o outro filho, aquele que também desobedeceu, aquele que foi lá, pegou o pote também para pegar um bombom, deixou o pote cair, o pote quebrou. E a consciência dele, esse que foi gerado nele, o espírito. A preocupação dele não é em não apanhar da mãe, não é não ser disciplinado pela mãe. Mas a preocupação nele é saber que ele entristeceu o coração da mãe ao desobedecê-la. Então aquele que agora vive na lei do Espírito da vida, quando ele transgride essa lei, o que há no coração dele não é um medo, não há uma preocupação de fazer algo para que ele seja justificado, mas sim o que há no coração dele é a consciência de que ele desagradou o Pai. Isso vai fazer com que o advogado, que é Jesus, advogue a nossa causa e nos justifique dos nossos pecados. Isso é estar debaixo da lei do Espírito da vida. Porque ao sermos justificados, somos também vivificados. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas que nós estávamos mortos em nossos delitos, mas agora nós somos vivificados por Jesus. Nós somos vivificados pelo Espírito Santo que habita em nós. E agora estamos vivendo essa lei. E essa lei, quando eu disse que essa lei agora que é gerada dentro de nós pelo Espírito, quando nós entendemos que não devemos fazer alguma coisa, ou que devemos fazer alguma coisa que muitas vezes a nossa natureza humana não quer, isso não vai ser tão pesado para nós. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Nós vamos desejar fazer aquilo que muitas vezes a nossa natureza humana vai estar guerreando ali. Nós vamos desejar fazer isso. Ou muitas vezes nós não vamos querer fazer aquilo que a natureza humana quer. Ou seja, aquilo que não deve ser feito, mas que a gente vai querer fazer, não vai nos machucar tanto, porque nós não vamos desejar, não vamos nos render aquilo por causa da presença de Deus em nós. Então nós temos que entender que essa transformação ela vem pelo Espírito.
E se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, vamos ser apenas meros religiosos. E não é isso que o Senhor espera de nós. E como eu disse, se você não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa tomar essa decisão e você assim vai receber também o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guiar a sua vida e vai te fortalecer. Que esse é o papel dele em nossas vidas. Nos auxiliar nos momentos em que nós precisamos, que nós desejamos fazer algo e muitas vezes não conseguimos, ou muitas vezes nós estamos querendo fazer algo que não devemos fazer e ele vai nos ajudar. Porque agora é Ele quem governa a nossa vida, é Ele quem governa a nossa existência. Esse é o desejo de Deus para a minha vida, é o desejo de Deus para a sua vida, e só é possível a partir do momento que nós tivermos o Espírito Santo em nossas vidas. E Ele vai nos livrar da condenação, do pecado e da morte, vai nos livrar de todo jugo exagerado, todo jugo humano, de todo jugo que muitas vezes é colocado sobre nós por causa de algo que é meramente humano e, como eu disse, talvez até demoníaco, e vai colocar sobre nós o fardo dele que é leve. O Senhor nos faz esse convite através dessa mensagem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda a necessidade de você receber Jesus na sua vida, que você entenda a necessidade de ter o Espírito Santo sobre você, em você, para que nós possamos viver essa vida que agora, ainda que estejamos debaixo de uma lei, essa lei é suave, essa lei ela é possível de ser vivida, porque o Espírito Santo é quem vai nos capacitar a fazer isso. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração, encerrando aqui, e intercedendo por mim e por você, para que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Feche os olhos, se possível, ore comigo. Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus. Pai, nós aprendemos aqui que nós temos que buscar uma vida de equilíbrio e nos afastarmos dos extremos, nos afastarmos, Senhor, da tentativa de nos justificarmos pelas nossas obras, que vai nos levar à condenação, e também nos livrarmos, ó Pai, de uma vida de libertinagem, de uma falsa liberdade que muitas vezes achamos, vivendo no mundo, vivendo segundo aquilo que o mundo nos impõe e nos ensina. Mas esse equilíbrio nós entendemos que só é possível através do Teu Espírito Santo em nós, através da lei do Espírito da vida, que nós só podemos viver essa lei, debaixo dessa lei, ao recebermos o Teu Espírito sobre nós. E assim, Pai, certamente viveremos a Sua vontade, seremos auxiliados pelo Teu Espírito Santo a fazermos a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente agradará o Seu coração ao ver os Seus filhos, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor já proveu tudo o que nós precisamos para que vivamos uma vida de piedade, ou seja, uma vida de devoção ao Senhor, e que aquilo que já foi provido pelo Senhor, que possa estar sobre nossas vidas, assim possamos ver uma vida de acordo com a vontade do nosso Pai, que nos ama e que nos ensina a cada dia sobre a sua vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida, que possamos viver uma vida debaixo da lei do Espírito da vida, e vivermos distantes, libertos da lei do pecado e da morte, porque agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.